Amém. Graças e paz, irmãos. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Amém? Glória a Deus. Também estou feliz com o Senhor Jesus, que tem nos ajudado até aqui, né? Eu gostaria de ler uma palavra com vocês. Está no livro de 1 Reis. Abra sua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou estar lendo aqui na revista e atualizada. 1 Reis 19. A partir do versículo de número 3. Você crê que Deus tem uma palavra para a sua vida aqui nessa noite? Amém. Eu também estou crendo que Deus tem uma palavra para a minha vida também. Ele está presente aqui, né? Foi uma bênção hoje pela manhã. Ontem à noite também. Ontem na parte da manhã não estive aqui, mas fiquei sabendo que foi muita bênção. O Senhor realmente está cuidando de nós. E a presença dele é a mais importante. Poderia ter tudo, né? Toda essa estrutura, muitas pessoas. Se ele não estivesse presente, não valeria nada. Mas porque ele está presente, esse lugar está gostoso demais. Aleluia. 1 Reis 19, a partir do 3, diz assim: Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Repita comigo assim: tornou a dormir. Mais forte. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Ali entrou em uma caverna onde passou a noite. E eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo o Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à estrada da caverna, ou à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procura tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em teu lugar. Somente até aí. Queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, que
nós pudéssemos orar mais uma vez nessa noite. Ore para que você consiga, e eu também vou orar aqui, para que eu consiga me esvaziar de mim mesmo. Que você se esvazie de você mesmo aqui nessa noite. Talvez você entrou por essas portas preocupado demais, ansioso demais. Talvez você, como Elias, tenha se escondido em alguma caverna durante o decorrer dessa semana, ou talvez há meses se escondido. Eu quero encorajar você nessa noite, em nome de Jesus, a fazer essa oração. Fala: Senhor, me ajuda, que caia por terra toda a fortaleza da mente, todo empecilho, tudo aquilo que porventura vier tentando tirar a nossa atenção da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas aqui nessa noite. Eu creio pela fé, e sei que muitos de nós, muitos de vocês também creem dessa forma. Nós estamos aqui por causa do Senhor, Ele nos trouxe aqui nessa noite. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha, através dessa palavra, ministrar poderosamente aos nossos corações. Que os nossos ouvidos, ó Deus, sejam abertos para a Tua palavra aqui nessa noite. Que o nosso coração, Pai querido, seja mesmo como uma terra produtiva, fértil, pronta a receber essa semente tão poderosa da Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, segundo a Tua misericórdia, a Tua infinita bondade. Fale conosco nessa noite, Pai. E não permita que nós saiamos daqui da maneira que nós chegamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo no poder da Tua palavra, e sentamos, dando glória a Deus, aleluia. Amém. Queridos, eu estava meditando nesta palavra, nesses versículos que nós acabamos de ler aqui hoje à noite. E o Senhor falou comigo muito poderosamente dentro desse texto. Hoje pela manhã aqui, durante a ministração do louvor com o Leandro Damião, a sua banda, eu já vinha meditando na palavra que eu gostaria de pregar hoje à noite. E diante da ministração dos louvores, dos pequenos flashes de testemunho que o Leandro contou aqui nessa manhã, eu estava ali sentado daquele lado, e o Senhor ministrou muito em meu coração essa palavra, a questão da caverna. Muitos de nós escondidos em cavernas, sabe? E é interessante quando nós olhamos para todos os homens da Bíblia, e aqui nós estamos falando do profeta Elias, grande profeta, um dos profetas que a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o nome dele é citado diversas vezes. E ele, no capítulo 17, quando ele surge, né, aqui nos relatos bíblicos, a gente vai ver que ele era um tisbita, morava ali na região de Gileade, nas montanhas, e ele chega direto diante do rei Acabe, que era o rei nessa ocasião, o rei de Israel, o rei perverso, pior rei de Israel, filho de Onri. Esse rei Acabe, ele reina durante 22 anos em Israel. E o contexto em que Elias chega para conversar com Acabe e falar para ele, no primeiro versículo, olha que interessante: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Está no verso de número 1. Olha a coragem, a ousadia, a autoridade do profeta Elias diante do rei de Israel. O rei perverso, como eu mencionei, que fez aliança, se casou com Jezabel, uma rainha idólatra que adorava a Baal, e com esta aliança foi introduzida a adoração a esse Deus e a tantos outros deuses em Israel, e onde o próprio Acabe constrói altares para que Baal fosse adorado,
no meio do povo de Deus. E Elias chega e diz assim: olha, perante, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Esse primeiro versículo já me chama muita atenção, porque a partir daí, nós vamos perceber nos relatos bíblicos, as ações do profeta Elias, as atitudes do profeta Elias, e o cuidado de Deus para com a vida dele, a direção de Deus para com a vida do profeta Elias. Quando a gente observa esse contexto, e a gente pode perceber isso claramente no capítulo 18, a partir do verso 20, quando Elias, ali ele desafia os 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e ele chama para um duelo, para que o verdadeiro Deus se manifestasse ali em Israel, para que todos pudessem ver que havia um Deus em Israel. A gente percebe nesse contexto que havia pelo menos 3 classes de pessoas ali, 3 tipos de pessoas. Havia aqueles que adoravam ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, o Deus que Elias havia dito, o Deus cuja face, ou diante dele eu estou, o Deus de Israel. Havia muitas pessoas que adoravam esse Deus. E nós podemos perceber claramente quando Elias fala para o Senhor: só ficou eu, todos morreram. E Deus vai falar para ele: não, existe mais 7.000 que não dobraram os seus joelhos. Ele não entendia isso, não sabia disso, mas Deus fala para ele: não é só você não, tem mais 7.000. Então nós percebemos claramente uma classe de pessoas, uma boa parte, um grande número de pessoas em Israel que adorava o Deus verdadeiro, que adorava o Deus de Israel. Por outro lado, nós percebemos uma classe de pessoas que adorava Baal, que seguiram os conselhos de Acabe, que seguia os conselhos, as ordens de Jezabel, porque era ela, Jezabel, que autorizava em Israel o profeta que deveria morrer, aquele que deveria viver, aquele que poderia ter uma vida tranquila, aquele que não deveria ter uma vida tranquila, aquele que deveria ser perseguido, aquele que não seria perseguido. Era ela que determinava tudo. Havia uma classe de pessoas, e olha, queridos, do povo de Deus, do povo de Israel, o povo escolhido, que agora, contaminado com toda essa idolatria, adorava a Baal e os deuses de Jezabel. Percebe 2 classes de pessoas? Um que adorava Deus verdadeiro, Deus de Israel, outros que adoravam o Deus falso. Mas havia ali ainda um outro povo, uma terceira classe de pessoas, que aliás sempre houve. Estava na época de Elias, na época de Jesus, vindo já para o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, a igreja primitiva, os apóstolos, os primeiros discípulos. Existe até hoje uma turma, uma classe de pessoas dividida em 2 pensamentos, que não sabia se adorava a Deus de Israel, se adorava Baal, ou adorava os 2. Adorava o Deus de Israel, adorava Baal. E Elias, dentro desse contexto, nessa batalha que está no capítulo 18, nós conhecemos o texto, reúne os profetas de Baal, 450, e a ordem era fazer um altar, colocar o animal partido ali em cima, na lenha. E Elias fala assim: olha, vocês podem clamar primeiro, pode começa a chamar o seu Deus aí, chama ele. E eles começam a clamar: Baal, 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 clamando: desce fogo. Aquele que, Deus que manifestasse com fogo, era o Deus verdadeiro. E está lá os profetas clamando: manda fogo, Baal, queime esse holocausto, Baal, nós queremos ver aqui a sua presença, Baal. E nada. Clamaram até o meio-dia, até suar a camisa, até cansarem, ficarem exaustos, ao ponto de se irritarem e começarem a se cortar ali. E Elias lá, clama mais alto. Quem sabe ele não está dormindo, viajando, quem sabe ele não está passeando por aí. Clama mais um pouquinho. Eu fico imaginando Elias, clama mais, convicção.
do Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Você tem convicção aqui nessa noite do Deus que você está diante dele? Nós estamos diante desse Deus Todo-Poderoso aqui nessa noite, queridos. Eles clamam, e quando não tem mais jeito, não tem mais jeito. Elias, agora é minha vez. Tira essa sujeirada toda daí. Vamos fazer o negócio todo de novo. Arruma o altar, prepara o altar tudo de novo. Lenha nova, entende, queridos? Lenha nova, altar preparadinho, as 12 pedras, simbolizando ali as 12 tribos de Israel. Manda fazer um rego em volta, colocar água. E é interessante queridos, que Elias, ele não faz barulho, ele não fala muita coisa. Ele faz uma pequena oração ao Deus de Israel, para que esse povo veja, aleluia, para que esse povo veja que há Deus em Israel. Elias não fala para que eles percebam que eu sou o profeta, para que eles percebam que realmente eu estou diante da sua presença, diante da sua face, mas não, para que esse povo veja que há Deus em Israel. Desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, lambeu a água que estava em volta, aleluia. E em seguida, vocês já sabem, todos aqueles profetas foram perseguidos e mortos a fio de espada. Acabou aquela turma que adorava a Baal, que clamava por Baal. Depois dessa batalha e de tantas coisas que Elias veio experimentando de Deus e andando na direção de Deus, esse capítulo 19, Acabe faz saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como ele havia matado os profetas a fio de espada. Olha o rei chegando para sua mulher contando: tem jeito com esse cara não, ele matou todos os profetas, acabou com todo mundo. O homem Elias, que estava perante a face do Senhor, diante do Senhor, na presença do Senhor, cheio de ousadia, de autoridade, disposição, força, tantas experiências com Deus. E olha que eu nem contei todas aqui do capítulo, porque logo no capítulo 17, quando ele fala que não vai chover, só iria chover quando ele ordenasse, lógico, segundo a palavra do Senhor enviada a ele, a Bíblia vai dizer que Deus manda ele lá para o Querite. Vai lá para o Querite, você vai beber da água do Querite, e eu vou mandar os corvos te sustentar, você vai ser sustentado lá. E ele vai em obediência ao Senhor. Como é bom andar na obediência do Senhor, né? Ele vai, e verdadeiramente lá o Senhor sustenta ele. E a Bíblia diz que um dia o Querite secou o Querite. Estava na hora de avançar um pouco mais, né, Marco? De aprofundar um pouco mais. Estava na hora de ter experiências mais profundas. Estava na hora dele crescer um pouco mais. E Deus fala para ele: olha, vai para Sarepta. Já preparei uma viúva para cuidar de você lá, fica tranquilo, pode falar. Ele parte para Sarepta, em busca de encontrar essa viúva que Deus havia falado para ele, que iria sustentá-lo. E de fato, ele é sustentado por essa viúva. E ele vai vivendo todas essas experiências com Deus. Só, queridos, que a notícia chega para Elias. Então Jezabel mandou o mensageiro Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ela está dizendo para ele assim: olha, se amanhã a essa hora você não estiver morto também, se a espada não estiver traspassada ou passado o seu pescoço, ela está dizendo: olha, eu vou acabar com a sua vida. Ela manda um mensageiro, um recado: eu vou acabar com a sua vida. Olha o ódio, a raiva dessa mulher possessa, cheia de demônios, que havia contaminado Israel, e Acabe permitiu isso. Essa informação chega para Elias. Glória a Deus. E olha o que a Bíblia diz no verso 1: temendo, pois, Elias levantou-se e foi para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá.
e ali deixou seu moço. Agora sou eu sozinho. Ele temeu pela sua vida, ele ficou com medo. Que coisa, né? Eu já vi pessoas dizerem assim, mas Elias ficou com medo de uma mulher. Não era uma mulher qualquer não, queridos. Era a rainha ali de Israel. Era ela que mandava. Mandava em Acabe. Mandava nos seus soldados. Como eu disse, era ela que determinava quem ia viver, quem ia morrer. Só que agora chegou o momento que Elias disse, puxa, agora eu tenho que cuidar da minha vida. Ele temeu. E sabe, queridos, que é interessante quando nós olhamos a palavra de Deus e percebemos esses grandes homens de Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 17, ele vai se referir a Elias dizendo que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas emoções. O cara que às vezes estava sorrindo, feliz, partindo para dentro, para cima, como diz Leandro Damião. Às vezes triste, chorando. E às vezes, como aqui, recuava um pouco. Nem por isso ele deixava de ser um homem de Deus. Entende que muitas vezes na nossa vida, nós recuamos um pouco. Às vezes desanimamos um pouco. Tem coisa que nos fere, nos entristece. E nem por isso nós deixamos de ser homem de Deus e mulher de Deus. No final da mensagem você vai perceber que nem por isso nós devemos permanecer na caverna. Hoje é noite de sair da caverna, irmãos. Amém? Hoje é noite de sair da caverna. Nosso caminho ainda é comprido, nós temos muito ainda por fazer. E o Senhor está conosco. E a Bíblia diz que ele temendo, ele deixa o moço, e ele mesmo, ele sai, vai pelo caminho do deserto, caminho de um dia, e se assenta debaixo de um zimbro, um arbusto lá do deserto, e ele pede a morte, e fala, basta, não dá mais, não tem mais jeito, Senhor. Não sei se tem alguém aqui nessa noite que já, quem sabe falou isso, basta, não tem mais jeito, não aguento mais, não dá para prosseguir mais, não dá para continuar. Ele pede para si, diz, basta, toma agora, Senhor, a minha vida, ou a minha alma, pois não sou melhor do que ninguém. Nisso ele estava certo. Nisso ele estava certo. Ele não era melhor do que ninguém. Como hoje à noite aqui não tem melhor do que ninguém. Nós somos todos iguaizinhos diante de Deus. E eu creio que o Senhor está disposto a nos estender as mãos, nos retirar da caverna nessa noite. Ainda que por um pouco de tempo perseguidos, sofrendo, angustiados, ainda que situações adversas contra as nossas vidas, mas o Senhor está dizendo, ei, conte comigo. Eu gosto muito de um milagre de Jesus, sempre cito ele, gosto de todos, né? Lá de João 5, quando Jesus está em Jerusalém para uma das festas dos judeus, e existe lá um paralítico, lá no tanque de Betesda, casa de misericórdia. Eu citei aqui outro dia, quando Jesus fala para ele assim, ó, você quer ser curado? Querido, Jesus está sempre pertinho de mim e de você, sempre desejoso em nos estender as mãos. Quando a gente olha para essa palavra, para esse texto, e nós percebemos Elias pedindo para que a sua própria vida, ou que a sua alma, pedindo a morte, a Bíblia diz que ele deita e ele dorme. É lógico que ele estava muito cansado, mas não só fisicamente, emocionalmente. Ele estava com o emocional abalado, temendo, ele não queria morrer, no fundo ele não queria morrer. Ele não queria ser morto à espada. Como diz Leandro Damião, quem está comigo aqui? Amém? Aprendi mais uma, quem está comigo aqui? Amém? Ele deita, e aí nós percebemos por duas vezes a graça de Deus sendo manifesta aqui no Antigo Testamento. Porque quando ele deita debaixo desse zimbro e ele dorme, um anjo chega nele, toca do lado dele, acorda ele e fala, levanta-te, come, você precisa alimentar, rapaz, levanta daí. E aí, amados, Deus falou comigo muito forte nesse segundo versículo, porque a Bíblia diz o seguinte, olhou ele e viu
junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras e brasas, e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu de novo. Esse versículo hoje é especial, ele chamou muito a minha atenção. Já vou te dizer por quê. Olha um pouquinho atrás, tudo que Deus havia feito através de Elias. O próprio testemunho que ele dá do Deus de Israel. De repente agora ele com medo, temendo pela sua vida, pedindo a morte, cansado, ele vai pelo deserto, sozinho. Ele deita debaixo desse zimbro, dorme. O anjo do Senhor vai lá e sacode: ei, acorda, come. Quando ele olha, pão cozido sobre as brasas. Não tinha padaria lá perto não, queridos. Pão cozido, água. Percebe o alimento de Deus ali para ele? Você consegue perceber, sentir, degustar o alimento de Deus para as nossas vidas aqui hoje à noite? Você consegue perceber isso? Eu estou sendo alimentado pela palavra do Senhor. Só que isso falou em meu coração o seguinte: muitas das vezes nós recuamos, desanimamos, paramos, cansamos, mas ainda assim a gente vem para o culto e ouve a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, somos alimentados pela palavra de Deus, comemos a palavra de Deus. E aí, quando nós deveríamos agora, cheios de Deus, renovados, ano do renovo. Tem alguém renovado aí, amém? Geração viva, irmãos, amém? Ô glória! Sabe, aí a gente pensa assim: agora vai, agora deslancha, agora eu vou me entregar realmente, agora eu vou dizer: Deus, cumpra em mim mesmo os teus propósitos. Deus me usa mesmo. O Senhor fez promessas para mim. Eu tenho escutado diversas ministrações, você também, durante tempos, dizendo: ei, eu tenho uma obra na sua vida. Eu quero te usar na palavra, no louvor, na visitação, no aconselhamento. Eu quero te usar de alguma forma. E o tempo vai passando, queridos. E nós, acomodados demais às vezes, deitado debaixo de um zimbro, ou dentro de uma caverna, às vezes com medo de tantas coisas, nós não lembramos que outrora, como Elias: ei, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, cujo diante da face eu estou. Ei, queridos, há um Deus único, verdadeiro, poderoso, criador de todas as coisas, que cuida de mim, cuida de você, cuida da nossa família, que tem nos sustentado até aqui. Se nós estamos de pé, é por causa dele. E aí os afazeres da vida, esse mundo corrido que nós vivemos, às vezes vai apagando isso. E nós recebemos a palavra, recebemos o alimento, nos alegramos, aplaudimos de pé, dançamos o louvor. E aí, queridos, quando a gente sai por aquela porta, a gente volta a dormir. A gente dorme novamente. O Senhor ministrou isso em meu coração. Como nós temos trabalhado em ano do renovo, geração viva. Eu creio, irmãos, mesmo de verdade, que o Senhor está levantando homens e mulheres nessa geração, para impactar essa cidade com o poder de Deus, com o poder da palavra de Deus. Ele come e dorme de novo. O sono estava gostoso, a carne cansada, o corpo cansado. Ele dorme. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 17, verso 15, melhor dizendo, nós percebemos lá também essas três classes de pessoas. Assim como na época de Elias, um adorava Baal, outro Deus verdadeiro, outros cocheavam entre dois pensamentos, em dúvida, não sabia quem adorar, perdidos. Quando o apóstolo João, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele escreve a Laodiceia,
Quem dera se vocês fossem frios ou quente. Percebe duas classes? Frio, cheio às vezes das coisas do mundo, cheio de tradições, que ainda não conheceram o Senhor, que ainda não se entregaram a Cristo, que não se converteram a Cristo, ou talvez até quem já se entregou, mas está frio, e a classe daqueles quente, fervorosos, sabe, cheios, explodindo. E lá João fala assim: olha, porque és morno, vomitarei da minha boca. É isso que está escrito aí, varão. Morno é aquele indeciso, que não sabe para que lado vai. Ora quer ser cheio, quer ser quente, cheio. Ora, não tem nada a ver, isso é relativo, não é bem assim, não é bem assim que funciona. Deus está levantando uma geração fervorosa, queridos, eu creio nisso. E é interessante que não adianta nos iludirmos com quantidade, que nós precisamos estar atentos, para nós estarmos no meio. Venha para o meio, irmão. Venha para o meio. Deixa o Senhor tocar em você aqui nessa noite, te alimentar, te renovar realmente, me renovar a minha família, para nós podermos caminhar. E aí, o anjo, ele dorme de novo, e o anjo do Senhor volta a segunda vez e toca, e diz de novo: levanta-te, rapaz, come, porque o seu caminho é longo. Agora tem um alerta: come, alimenta, porque tem muito ainda por fazer. Ele queria morrer. Deus manda o anjo, fala para ele que não é tempo de morrer não. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, se você tiver coragem de pôr a mão no ombro dela, balança ela, fala para ela assim: olha, é tempo de vida. Fala para ele: muita vida de Jesus em nós, muita vida de Jesus na CB Paz, aleluia. Não é tempo de morrer não, vamos crer nisso. Glória a Deus. Levanta e come. O que ele faz? Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Berseba ao monte Sinai, Horebe, cerca de 400 quilômetros, distância. Agora com a força dessa comida, ele foi, não foi? Diga comigo assim: agora vai. Mais uma vez, agora vai. Elias, foi nada. Caminhou 40 dias, 40 noites até Horebe, alimentado, fortalecido. A Bíblia diz que com a força daquela comida. 40 dias, 40 noites, caminhando. Pensa, queridos, no renovo que Deus já está trazendo na nossa vida, e vai trazer muito ainda em 2024. Renovo, combustível, sabe? Vamos estar cheios do gás, como dizem os adolescentes, e vamos caminhar fortalecidos pelo Senhor. Só que aí Elias caminha, e quando ele chega lá, ele entra numa caverna onde passou a noite. Estou na caverninha, sossegado. Caverna é lugar de se proteger, é lugar de se esconder, também é um lugar de pessoas medrosas. Mas espera aí, Elias, medroso, que isso? Esse cara que fez tudo isso. Isso mostra, queridos, claramente para nós, que é o Senhor Deus que faz através de nós. Ele faz através da nossa vida, não é a nossa própria força. E que muitas das vezes nós confiamos em nós mesmos e achamos que podemos fazer alguma coisa. Nós não podemos fazer. Se o Senhor não fizer, nós não podemos fazer. É óbvio que tem coisas que nós temos que fazer, e o Senhor nos abençoa, nos ajuda, para que o nome dele seja glorificado. Agora, Elias poderia fazer descer fogo do céu? Ele? Sim ou não? Somente Deus poderia fazer. A Bíblia diz que ele entra nessa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele diz: Elias,
que você está fazendo aí, Elias? A caverna foi escolha dele. Querite, Deus mandou ele ir. A Acabe, Deus mandou. A Sarepta, Deus mandou. Observa quando Deus deu a ordem, mandou, deu direção, ele foi. Deus abençoou, Deus sustentou, Deus ajudou, Deus estava com ele. Agora, ele por si próprio, agora eu vou entrar nessa caverna e vou ficar sossegado aqui. Deus olha para Elias: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? Irmãos, como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso, como Deus não desiste de nós. Quantos de nós, como eu, por exemplo, o improvável, e Deus sempre dizendo: meu filho, eu estou contigo, eu vou te ajudar, filha, eu vou te usar nessa terra, eu quero renovar as suas forças, renovar a sua vida, eu quero que você tenha uma comunhão, um relacionamento íntimo, estreito comigo. Ei, eu quero estar com você. Por que você se esconde tanto? Deus ministrava essa palavra em meu coração, queridos, sabe, para falar hoje à noite aqui e fazer essa pergunta para mim, para você: para que ficar se escondendo? Para quê? Se Elias pudesse fazer uma retrospectiva da sua vida, nesse espaço de tempo tão curto, onde aconteceu tantas coisas na vida dele, puxa, eu surgi meio que do nada, fui lá e falei para o rei: olha, a Deus é Israel, eu estou perante Ele, eu estou ligado a Ele, em comunhão com Ele, e não vai acontecer nada se Ele não falar, se eu não for usado, segundo a palavra, não vai acontecer nada. Deus me mandou para o Querite, e lá eu fui alimentado pelos corvos, bebi da água do Querite, até que a água secou, não estava chovendo, a Deus cuidando. Vai para Sarepta. Olha, Elias podia ter pensado tudo isso. Você consegue trazer a memória, agora aqui, em alguns segundos de reflexão, o que Deus já fez na sua vida e através da sua vida? Quantas orações minhas, suas, Deus ouviu, e não somente ouviu, respondeu, nos abençoou, abriu portas, curou, salvou, deu direção, nos deu uma palavra. Você subiu aqui, pregou na rua, em outro lugar. Diga-se de passagem que o púlpito mais importante é lá fora, não é aqui, mas Deus nos chama para estar aqui pregando. E quando você sobe e prega a palavra que não é sua, que não é minha, que é dele, você consegue compreender que quando você prega, você fala do amor dele, da palavra dele, pessoas são tocadas, curadas, salvas, porque ele te deu essa palavra, porque ele permitiu você usar a palavra dele, porque ele nos permitiu ler a Bíblia e o Espírito Santo iluminar, e essa palavra sair daqui ou de qualquer outro lugar que você pregou e ir como uma flecha que acerta o alvo. Misericórdia dele, bondade dele, porque nós não merecemos nada. Elias experimenta tudo isso, e agora numa caverna, e Deus falando para ele: Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí, irmãos, ele vem justificando. A gente gosta de justificar, não é? Gosta ou não gosta? A gente gosta, mas foi por isso, aconteceu por causa daquilo, mas eu fiz por causa. Elias começa: Senhor, eu tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E agora estão querendo me matar também, estão querendo tirar a minha vida. Mas peraí, mas ele não estava pedindo lá para o Senhor tirar a vida dele? Percebe a confusão na mente de Elias?
Verso 11: disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Põe-te de pé, põe-se na presença do Senhor. Põe-te no monte, na presença do Senhor. Você não vai subir o monte Horebe. Não necessariamente tem que subir o monte. É bom, mas não tem necessariamente. Pode ser um monte lá na sua casa, no seu quarto. Hoje à noite aqui, queridos, assentado nessa cadeira. Pode ser o lugar onde você deve, você precisa, onde nós precisamos nos colocar perante a face do Senhor. Nos colocar perante o Senhor. Compreender, queridos, compreenda isso. Que o Senhor, por causa da sua misericórdia, Ele quer continuar te usando nessa terra, quer continuar nos usando aqui, para que algo maravilhoso aconteça, para que haja mesmo um grande renovo, que não é da noite para o dia. Renovo não é assim, que eles renovei, pronto, não. Quando Paulo fala em Efésios 5,18, ele fala assim: não vos embriagueis com vinho, em que há confusão, contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo: olha, vai buscando, vai se enchendo, diariamente. Busca pela manhã, busca pela tarde, busca à noite. Lê a palavra. Tenhamos humildade para chegar diante de Deus, já desarmados nós mesmos, dizer: Senhor, é o que tem, Senhor. O que tem aqui sou eu mesmo. Não dá para esconder nada da sua face. Sou eu, Senhor, com medo, querendo deitar debaixo de uma árvore e deixar a vida passar, ou me escondendo em uma caverna. Mas eu quero o Senhor. Eu quero estar perante a sua face. Eu preciso do Senhor. Elias, queridos, nesse momento, ele não compreende isso, mas o Deus Todo-Poderoso fala para ele: olha, te coloca perante o Senhor. E aí vem alguns segredos aqui na sequência. Ainda no verso 11: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Já percebeu que às vezes a gente fica esperando receber um renovo de Deus, ser cheio de Deus, quando algo muito impactante acontece, quando quase visivelmente a nuvem de Deus, o fogo de Deus está tomando o templo, e aquele movimento, a gente pensa: ó, Deus está falando. Queridos, Deus está falando aqui nessa noite, e vocês estão caladinhos e prestando atenção. Eu vou dizer que Deus não está falando aqui. Deus está falando aqui. Quem sabe nessa noite Deus está na porta da sua caverna, essa que você está se escondendo nela, e dizendo: filho, filha, sai para fora. Se coloca na minha presença aqui. Você está achando que você vai morrer? Não vai não. Tem obra a ser feita ainda. Tem muita coisa a ser feita. Venha para a minha presença. E passava esse grande e forte vento que fendia, rachava os montes, despedaçava as penhas no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Percebe que a gente vai criando expectativa, hein? Eu falei um dia desse aqui na oração. Preste atenção nisso, queridos. Que às vezes nós esperamos um encontro com Deus, e vai acontecer agora 1, 2 e 3 de março, um encontro com Deus, uma conferência, o Geração Viva. Ficamos esperando para que algo grandioso aconteça. Deus não estava, ou não falou, não moveu, não quis agir através do vento. Depois do vento veio um terremoto, ele também não estava lá. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo também não. Depois veio suavemente, tranquilo e suave o Senhor, como uma brisa. A fé, queridos, é loucura mesmo. É loucura. Porque nós sentimos, e isso é fé, que há um bálsamo de Deus descendo aqui nessa noite. Aleluia.
Versículo 13. Elias envolve o rosto no seu manto, cheio de humildade. Sai da caverna, põe-se à entrada da caverna. Agora ele está face a face com Deus, escondido na caverna. Agora ele saiu, está na porta. E aí, queridos, que é o chique, que eu acho maravilhoso, porque quando ele sai, ele ouve a voz de novo: Elias, o que você está fazendo aí? Eu fico pensando como ficou o coração de Elias, como isso entrou nos seus ouvidos, foi do seu coração, como foi um alento para a sua alma e ao mesmo tempo um confronto para ele. Testificando do Deus de Israel, fogo descendo do céu, chovendo ou não, segundo a palavra dele. Antes perseguido, agora protegido, agora na presença de Deus. Deus falando para ele: o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está fazendo aí, menina? O que você está fazendo aí, mulher? O que você está fazendo aí, pastor? O que você está fazendo aí, família? O que você está fazendo aí? Quando você olha na sequência, ele responde de novo: tem sido zeloso demais, pelos deuses dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a sua aliança. Ele repete: derribaram os seus altares, mataram os seus profetas, a espada, e eu fiquei só, procuraram tirar a minha vida. E aí, queridos, veio um encorajamento de Deus, uma palavra de esperança. De esperança. Aquele que achava que agora ia morrer, Deus fala para ele: disse o Senhor: vai, volta, versículo 15, ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, a Jeú filho de Ninsi ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu filho de Safate, você vai ungir ele a profeta no seu lugar. Olha que missão, queridos: ungir 2 reis e um profeta. Nós temos que deixar discípulos, né? Temos que deixar um legado. Nós não podemos partir antes de deixar 1, 2, 3, muitos discípulos. Ele unge esses reis e unge Eliseu como profeta. Ele vai fazer isso. Mas Deus vai falar para ele no verso 18: também conservei 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Eu queria que você prestasse atenção nesse último versículo. Preste atenção comigo. Lembra que Elias falou diversas vezes que ele não era melhor do que os profetas, que todos estavam mortos, que só tinha sobrado ele. Quem sabe ele pensou assim: sobrou eu porque eu fugi, sobrou porque eu caminhei, porque eu saí da região de perigo, sobrou porque eu me protegi, porque eu cuidei da minha vida. O que é mais fácil, queridos? Ver um profeta ou ver 7.000? Ver 7.000. 7.000, um montão de gente. Olha o que Deus fala para ele: também eu conservei em Israel. Isso me chama muita atenção, porque esses 7.000 que não foram mortos à espada, que não perderam as suas vidas, a palavra de Deus nos mostra que Deus os conservou, Deus os preservou, Deus os guardou. Tem profeta de Deus aqui nessa noite, homens e mulheres de Deus. O Senhor tem nos preservado, queridos, em meio a uma geração perversa e corrupta, uma geração caminhando a passos largos para o inferno, o mundo qual João já dizia que jaz no maligno, mas a igreja de Jesus, ela permanece de pé. O Senhor tem preservado a nossa vida, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado, assim como o Senhor guardou esses 7.000, guardou Elias, porque ainda havia uma grande missão para ele. Eu quero crer pela fé que ainda há uma grande missão para você cumprir, para eu cumprir, para nós cumprirmos nessa terra, e que o Senhor tem nos preservado. Essa noite
É noite de acordar, irmãos. É noite de você, pela fé, abrir os seus olhos e perceber o alimento do céu que está descendo para você, que está descendo para nós. Tempo de nós nos alimentarmos da palavra do Senhor, nos alimentarmos de tudo que Deus tem disponibilizado para nós, continuarmos firmes, caminhando na presença do Senhor. E ainda que por algum momento a gente se esconda, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos ouvir a sua voz. Às vezes, queridos, nosso ouvido está tão carregado, tão cheio de tantas coisas, e Deus está falando suavemente, e nós não conseguimos perceber a voz de Deus, porque às vezes emprestamos os nossos ouvidos para tantas coisas que não edificam, tantas coisas que não nos renova, tantas coisas que o Senhor Deus não se agrada. Emprestamos os nossos ouvidos, e Deus, no meio dessa tormenta toda, Deus no meio de tudo isso, um contexto de perseguição, de pessoas indecisas, Deus, queridos, Ele continua falando, Deus continua agindo, Deus continua curando, salvando, libertando, batizando no Espírito Santo, levantando pessoas, capacitando. Deus continua cuidando. Nós precisamos estar atentos, queridos, com os ouvidos bem abertos, com os olhos espirituais bem abertos, com o coração pronto para receber sempre a semente da sua palavra. E aí sim, nós seremos um povo renovado por Ele todos os dias, cheios da presença dEle e prontos para cumprirmos a missão que Ele designou para cada um de nós. Elias unge Eliseu, vamos ficar de pé. Unge Eliseu como profeta. Quando Elias estava para ser levado ao céu, um redemoinho, aleluia, Eliseu nunca desistiu de caminhar, de seguir Elias. Ele tinha um propósito no coração dele. Elias fala para Eliseu assim: o que você quer que eu faça por você, rapaz? Está chegando a hora da minha partida. Ele sentia que ele ia ser levado. Eliseu disse para Elias o seguinte: eu quero porção dobrada do seu espírito. O que Eliseu estava se referindo ali é a disposição de Elias, aquele espírito corajoso, sabe, Caleb, desprendido das coisas, cheio de ousadia. Eliseu fala assim: eu quero isso para mim. Eu também quero, queridos, nessa noite, eu quero a coragem de Elias. Você quer também? Você sabia que muitos de nós queremos, mas o problema é que não estamos dispostos a pagar o preço. Há um preço a ser pago, queridos. Temos que enfrentar os profetas falsos, a perseguição seja qual for ela. Não podemos parar de jeito nenhum, voltar atrás, retroceder muito menos. A nossa vida é para frente, crendo que o Senhor está conosco, que Ele está nos ajudando. Elias foi levado ao céu. Eliseu continuou com a missão, cheio de coragem, de ousadia, porque aprendeu com um homem que um dia se escondeu. Entende que isso não é o seu fim? Não é o meu fim. Muitas das vezes eu também, eu não tenho vergonha de falar de mim nesse sentido, porque nós temos exemplos diversos deles na Bíblia, de tantos homens que, como Elias, tiveram momentos de desânimo. Eu também já tive. Esperar um pouquinho, dar um tempo.
Mas chega um momento, queridos, que não tem jeito, né? Não tem jeito. Você se depara com Deus face a face. Você sai da sua caverna e dá de cara com Deus. Deus falando para você: vamos embora, vamos partir para cima, eu estou com você. Feche seus olhos nessa noite. O rei Davi, em 1 Samuel 27:1, ele diz assim: pode ser que algum dia venha perecer nas mãos de Saul. Jó 3:11, Jó diz o seguinte: por que não morri na madre? Elias disse, nós acabamos de ler, 1 Reis 19:4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Moisés, Números 11:14, diz: o povo é muito pesado para mim. Ele estava dizendo: não dou conta, não tem jeito. Jeremias, Lamentação 1:20, estou angustiado. Jonas 4:8, Jonas diz o seguinte: melhor me é morrer. Tantos homens, mas todos eles, queridos, quando compreenderam a sua limitação, Deus socorreu no tempo certo, os abençoou e eles prosseguiram fazendo a obra dele. E não é diferente com você e comigo. Recebamos nessa noite aqui, queridos, o renovo de Deus na nossa vida. A presença poderosa, gostosa do Espírito Santo que está falando conosco aqui nessa noite. Esse Deus todo-poderoso que continua falando, que continua nos ajudando, nos sustentando, dando direção, abrindo caminho no meio do deserto, promovendo fontes maravilhosas em lugares ressequidos, em lugares desertos. O Senhor sempre está trazendo uma provisão, sempre dizendo, sabe, às vezes no 45 minutos do segundo tempo, está quase perdido, o Senhor chega: não, espera aí, deixa comigo, que agora eu resolvo. Os seus olhos fechados, queridos. Pai querido e santo, eu sei que o Senhor está presente nessa casa. Eu sei que o Senhor está falando aos nossos corações aqui, Pai. Que é um renovo, ó Deus, promovido pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor, através da Tua palavra. E que muitos de nós, ó Deus, aqui no templo, nessa noite, aqueles que estão nos assistindo também, ou que vão assistir essa mensagem, talvez há muito tempo escondido em uma caverna, dizendo: para mim não dá mais, para mim não tem mais jeito, encerrou. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está na porta dessa caverna nessa noite, dizendo: filho, filha, sai para fora, sai para fora, saia. Há um longo caminho a ser percorrido, a missão ainda a ser feita, propósitos a serem cumpridos. Por isso o Senhor traz renovo sobre as nossas vidas, traz cura, traz libertação. Por isso o Senhor nos fala nessa noite, através da sua poderosa palavra, que ainda há pão, ainda há água fresca, pura, cristalina, todos os alimentos do céu para a nossa vida: pão, a Tua palavra, água, também a Tua palavra, a presença do Teu Espírito Santo, que ao mover, vindo do céu, para a igreja CB Paz aqui em Viçosa, lá em Paula Cândido, em Piranga, porque esse povo pertence ao Senhor, Pai. Aqui há uma geração viva, Pai, nós profetizamos, uma geração que não se entrega, que não se contamina, que não está cocheando entre dois pensamentos, que escolheram o Senhor, está diante da Tua face, Pai, que escolheram ter comunhão com o Senhor, ter uma vida de santidade, a experimentar o melhor do Senhor, a pagar o preço que necessário for. Oh, aleluia.
para que nós sejamos, Pai, verdadeiramente usados pelo Senhor. Pega a mão da pessoa que está do seu lado aí, segura a mão da pessoa que está do seu lado. Segura bem forte. Nós já estamos terminando. Eu costumo dizer que quando os crentes dão as mãos, principalmente quando a gente faz o círculo, eu costumo dizer que esta é a corrente mais poderosa que existe na terra. Mais poderosa. Porque é uma corrente, queridos, de fogo. Se nós entendemos que somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, e se o Espírito Santo é fogo, se há a presença do Espírito Santo na sua vida, se há fogo na sua vida e na minha vida, que esta corrente elétrica, espiritual aí, possa passar de um para o outro, e que nós possamos entender que aqui há comunhão da parte de Deus, e que você começasse a orar no seu lugar aí, queridos. É só orar. Talvez você vai dizer para Deus: sim, Senhor, eu senti que eu estou numa caverna há tanto tempo, me escondendo. O Senhor já falou comigo, o Senhor já deu direção, o Senhor já me falou que me quer em outro patamar, no patamar mais elevado. Eu continuo aqui, Deus, com água no tornozelo, quando o Senhor está me dizendo para mergulhar no seu rio. Senhor, tem misericórdia de mim, estenda as suas mãos. Sozinho eu não consigo, e não consegue mesmo, mas diga: Senhor, me tire desse estado que eu estou vivendo, onde eu estou estático, paralisado, não consigo ir para frente, não consigo progredir, não consigo crescer, não consigo sentir nada, Senhor. É você e Deus, querido. Lembra que a primeira coisa que Elias fez foi deixar o seu moço, caminhar sozinho pelo deserto. Talvez ele não estava entendendo nada, mas eu percebo aqui que Deus queria ter um momento, um tempo de intimidade com ele, somente os dois, tete a tete. Ele dizendo: não dá mais. Deus dizendo: dá sim. Não tem jeito, tem jeito. Eu vou morrer, não vai morrer. Eu vou parar, não vai parar. Eu estou cansado, eu te renovo. Eu estou com fome, tem alimento do céu. Estou sozinho, Senhor. Tá não, tem mais 7.000. Oh! Eu louvo a Deus, queridos, que eu não estou sozinho. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo muitas pessoas que não dobraram os seus joelhos, que estamos juntos na mesma fé, na mesma comunhão, no mesmo espírito, alinhados com a vontade de Deus, e querendo esse Deus. Talvez você não está sentindo um vento forte, um barulhão, não há terremoto algum, não tem fogo visível, mas Deus está falando suavemente aos nossos corações nessa noite: filho, filha, eu estou contigo, vocês não estão desamparados, eu cuido da sua família, eu cuido dos filhos, cuido dos pais, eu cuido da igreja, eu cuido do ministério. É Deus quem cuida. Não há outro igual a esse Deus, não há outro Deus semelhante a esse. Ele é o único, verdadeiro, justo, santo, poderoso, criador de todas as coisas, e é o dono dessa igreja.